Minha comadre, meu compadre, se aproxegue, senta aqui do lado, tem uma rede ali, se quiser deitar na rede. Primeiramente, gostaria de agradecer aos que confiaram nas minhas indicações de leitura e compraram de presente um livro, né, para os seus papais, mamães, filhos, tios, familiares, amigos, etc. e tal. E para agradecer, nada melhor do que a estreia da terceira temporada de Num Livro Qualquer, depois da vinheta. A Cunha, Zé dos Preá! Eu vou colocar, você clica no pitoco abaixo e vai aparecer mais, pode ser que apareça mais, aí você clica em mais e vai aparecer a maior lista de livros da história do Filosofia de Tudo, que sempre tem na descrição uma tuia de livro, um mói de livro, pois isso aí é um balaio de livro, é o maior balaio de livro que você já viu em um canal de filosofia. Eu vou cobrir todo o texto com balaio de lista de livro de leitura dos melhores livros já indicados e também de novos livros, todos pesquisados, o menor preço possível, e lançar mais um episódio agradecendo a minha tia Estela, que me deu de presente de Natal estes 2 livros. Eu vou falar um pouco, né, assim, apresentá-los. Este primeiro aqui é do professor de linguística, né? Um verdadeiro revolucionário na linguística, porque ele trouxe a filosofia da linguagem a níveis assim nunca alcançados anteriormente, né? É vivo, ele é vivo ainda, né? E aqui tem uma pequena descrição dele, falando um pouquinho. Nasceu na Filadélfia e desde 1950 é professor de linguística no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né? Nos Estados Unidos. E sua influência se estende, dentre outros domínios, as ciências cognitivas, a psicologia, a informática e a filosofia, além de ciências sociais e ciências políticas. Porque essa análise da linguagem que ele faz é uma análise bem profunda. E esse livro, ele é interessante porque ele traz é um livro novo, creio, da editora Vozes. E diz aqui que esse livro apresenta reflexões com base em toda a vida de um cientista da linguagem sobre as consequências mais amplas do seu trabalho científico. Nesta obra, que tipo de criaturas somos nós? Que tipo de criaturas somos nós? É provocativa essa pergunta, né? A própria pergunta já é provocativa, por natureza. Demonstra exatamente o trabalho dessas consequências. Elas cobrem uma gama impressionante de áreas. Linguística teórica, ciências cognitivas, filosofia da ciência, história da ciência, biologia evolutiva, metafísica, teoria do conhecimento, filosofia da linguagem e da mente, filosofia moral e política e até mesmo, ainda que brevemente, o ideal da educação humana. Bom, ideal aqui deve ser tratado de maneira filosófica, afinal, nada é concluso, segundo a filosofia da ciência. É um processo não concluso. Então é lógico que aqui, quando se fala em ideal, é um ideal aproximado, humanamente possível, né? Não levemos isso a idealismos, por exemplo. Não li a obra, conheço o autor, não li a obra ainda, não li esse livro ainda, mas vou ler rapidinho, olha, fininho, fininho e legal. E esse outro aqui? Esse outro aqui promete, eu vou colocar também na lista, na tuia que tem aqui abaixo, né? Ele tá aí, que o título é impressionante. O título é Os 100 Argumentos Mais Importantes da Filosofia Ocidental. E aí você
num breve passeio, porque assim, você deve, ao ler, vou dar uma dica aqui. Namore o livro, paquere, sinta o cheiro. Não leia o livro como uma coisa obrigatória que você tem que ler na sequência de cara. De cara. Entende? Primeiro, passeia, dá uma passeada por sobre o sumário. Aí você vai ver aqui, parte 1. Então você já percebe que o livro é dividido em partes. Não é um livro, então, como seria um romance distópico, né? Que não tem começo, meio nem fim. Ou então não tem um apelo desorganizado, proposital, mas com uma certa ordem, que seria um estilo mais ou menos nietzschiano. Não. Aqui você tem, aparentemente, um manual. Um manual técnico, né? Aparentemente. Mas vamos lá. Parte 1. Filosofia da religião. Aí você tem as 5 vias de Aquino, clássico, um argumento clássico que não poderia faltar. O argumento da contingência cosmológica, o argumento Kalam. Inclusive vou colocar um canal aqui que fala do argumento Kalam para a existência de Deus. Ou seja, aqui estamos na filosofia da religião e o domínio aqui são de argumentos a favor da existência de Deus. Entretanto, dentre esses argumentos, há também os que são contra a existência de Deus, como Nietzsche e a morte de Deus. Leia-se Deus aqui como princípio racional possível de ser captado, possível de ser capturado, possível de ser alcançado pelo homem. Caminho filosófico para religião, para se religar ao homem. Não necessariamente, quando você vê aqui, por exemplo, Nietzsche e a morte de Deus, esse Deus que está morrendo em Nietzsche é o Deus da religião. É o Deus que é descrito, o Deus que pode ser descrito. Nietzsche não fala em nada além do que se pode falar, porque as pessoas simplesmente descrevem formas de Deus. Então, Nietzsche simplesmente desmonta o sistema. Enfim. Aqui você tem uma segunda parte, que é dedicada à metafísica. Então você tem Parmênides e a refutação da mudança. Aí você teria que conhecer Heráclito, da eterna mudança, né? Ou seja, tudo está em eterna mudança, nunca se banha 2 vezes no mesmo rio, etc. e tal. E Parmênides, que defendia o eterno e imutável, e que a mudança seria mera ilusão. E aqui tem o argumento que ele usa, enfim. Aí você tem o argumento de McTaggart, né, contra a realidade do tempo, Berkeley e o argumento magistral a favor do idealismo. Ali começa, na Idade Moderna já, o crescimento do idealismo, né, que culminou no idealismo alemão. Kant e a refutação do idealismo, que, a meu ver, como título eu não li ainda, eu não fui lá, né? Não sei como é que ele vai abordar essa leitura. Sim, não existe uma resposta única, saiba disso. Kant e a refutação do idealismo, página 94. Beleza. Se eu for em outro manual que fala desse mesmo argumento, ele pode chegar a conclusões diferentes. Não pense que claro que há um cânon, né, de filósofos e tal, e uma filosofia meio que unificada nesse cânon, esse cânone, né? Mas, assim, não vai ser exatamente igual, porque vai ser lido com perspectivas diferentes e com narrativas diferentes. E essas narrativas diferentes chegam sempre a resultados diferentes. Então, assim, você tem Kant e a refutação do idealismo, página 94.
Mas Kant refutou categoricamente o idealismo? Não. Kant pergunta das possibilidades ou não do conhecimento, da razão. Em resumo, Kant pergunta até que ponto a razão pode apreender algo. Até que ponto a nossa capacidade cognitiva pode alcançar o que vai além da física, ou seja, o metafísico. Até que ponto? Essa é a pergunta. E a conclusão de Kant, para muitos é decepcionante, porque ele diz, ele tentou, e tentou muito, cara, e disse, nós humanos não temos essa capacidade de saber da realidade como um todo. Assim, conhecer toda a realidade. Não temos essa capacidade. Nós podemos sim ir, à medida que evoluímos, à medida que vamos nos modificando no espaço-tempo, podemos sim ir conhecendo e conhecendo e conhecendo. Mas não se sabe, primeiro, o limite disso, até que ponto. E, caso prova contrária, tende ao infinito, mas há argumentos plausíveis para a negação de que vá ao infinito. E ele chega à conclusão de que não é possível conhecer, mas que é possível ter imperativos. É possível se chegar a uma convivência harmônica entre os homens. Então ele sai da metafísica já. Primeiro ele passa por uma metafísica que está enraizada nos costumes. Uma metafísica que estaria manifesta no próprio costume das pessoas. De uma maneira resumida, bem simplista mesmo. Para daí então chegar à crítica da faculdade de julgar, ou seja, a chegar à conclusão de que também não somos tão bons em nossos julgamentos, de que não somos tão bons porque tendemos sempre a, de alguma maneira, vender o nosso peixe como o melhor, né? Sempre, é uma tendência, mas que é possível sim uma convivência harmônica desde que certos imperativos sejam considerados, né? O imperativo categórico se resume em não fazer aquilo que você não quer que façam a você. Pobremente é isso. Ele usa que as suas máximas sejam tais que possam ser máximas universais e tal. Né? No fim das contas é isso. Não faça com o outro o que você não quer que façam com você. Por quê? Aí a resposta já vem logo. Porque e se todo mundo fizesse? Na pergunta. Só que ela é problemática. Ela é problemática. Por isso que outros filósofos posteriormente criticaram Kant. Lógico, todo filósofo é passível de crítica. Todo pensador e todo argumento ele é passível de crítica. Então, assim, você tem 100 argumentos que se contradizem nessa obra aqui. Eu estou louco para ler. Não comecei a ler ainda, dei uma passada rápida aqui em alguns argumentos e percebi que ele explica bem esses argumentos. A explicação é clara, objetiva e muito didática. Então eu indico, coloquei em primeiro, inclusive, se você viu aqui abaixo. 100 argumentos, todos eles plausíveis. Se você só lê um argumento, você vai dizer, concordo. Você vê um argumento contraditório, você vai dizer, concordo, você tem razão. E você vai ver alguém lhe perguntar e dizer, mas os dois não podem estar certos. E você vai dizer a esse outro, você tem razão. Os dois não podem. Segundo,
o argumento da não contradição, que é um postulado, né? Ou seja, um axioma, ou seja, um ponto de partida. Por quê? Porque toda filosofia sempre vai ter um ponto de partida. Por exemplo, a física, ela tem um ponto de partida, a singularidade, o ponto primordial, energia condensada e tal, não sei o quê. E ela descreve o espaço-tempo. Isso não diz muita coisa. Não responde às questões filosóficas, mas responde algumas coisas, mas não responde tudo. Então, a questão, o interessante da filosofia é justamente isso. Te põe em marcha, não te deixa estagnado de boca aberta, esperando a morte chegar, como diria Raul Seixas, né? Com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Pois no cume calmo, no cume, o que é cume, né? Imagina um olho deitado, um cume calmo, ou seja, calmo, sereno, pacífico. Cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra, veja que poético, sombra sonora. Como é que uma sombra vai ter som? Sombra sonora de um disco voador. É um disco voador? É disco? É redondo? De que forma? Pode ter várias formas. Disco voador pode significar uma coisa com forma ou sem forma. Isso é pura filosofia. Pura filosofia. Um argumento plausível, mas que pode ser contradito. E aqui você encontrará alguma contradição a esses argumentos. David Hume, por exemplo, talvez tivesse algum argumento contra, ou sei lá, Thomas Hobbes. Não, talvez John Locke. Enfim, você tem argumentos contra e a favor qualquer coisa. E aí entra a questão da liberdade. É aí que entra a questão da liberdade. Porque não importa argumentos a favor ou contra, porque assim, será que a vida é sobre vencer argumentos? Porque sempre se questiona, por exemplo, a guerra. Lógico, é óbvio, é claro que a guerra, ela destrói fisicamente. Então, é coerente que faça mal ao planeta, logo faça mal aos seres humanos, logo não seja bom fazer guerra, enfim, física. É muito fácil defender que não haja guerra física. Mas será que é tão fácil alguém chegar e defender que também não deve haver guerra de egos? Porque assim, você já parou para pensar que os Homo sapiens apenas transferiram a guerra física para a guerra de ideias? Tipo, quem tem a ideia melhor é o vencedor, é o mais pop, mais superstar, sabe? Enfim, será que a guerra de ideias é o ideal da filosofia? Será que isso é filosófico? É uma pergunta. Será que a filosofia se resume a uma guerra de egos? Quem é o melhor filósofo, ou quem vai mais fundo, ou quem consegue mais alunos, quem consegue prender mais a atenção? Ou será que, enfim, é ser o super-herói para quem acredita em super-heróis? Você acredita em super-heróis? Já se fez essa pergunta? Você acredita em super-heróis? Vamos dar viva aos grandes heróis! Eu falo muito em Raul, né? Até parece que eu sou fã. Sou fã, não. Nunca conheci, nunca falei com ele, não sei se era gente boa. Ele podia ser, sei lá, um cara muito sacana, sei lá. Não conheço.
Eu sei que o trabalho dele é muito bacana, mas eu não sei nada sobre a vida da pessoa. Então, assim, eu não vou fazer dela um ídolo, porque eu admiro um trabalho, entende? Você pode admirar o trabalho de alguém e não precisa idolatrar. Eu gosto de Cazuza, mas tenho altas críticas à performance, até um modo meio egolátrico de algumas músicas. Mas quem não é, né? Quem não é assim? Afinal, vivemos realmente... Quem não quer estar bem na foto, né? Eu mesmo estou querendo desfocar um pouco o fundo aqui, ó, chegando mais perto, para ver se fica melhor, tal. Estamos todos nós presos na mesma caverna. A questão é sair da caverna, mas sair da caverna vai acabar tornando você meio platônico. Será que você quer ser platônico? Eu mesmo não quero. Não. A paz vem de uma coisa muito mais simples. É possível amar ao semelhante. Na horizontalidade da igualdade. Isso é loucura? Eu creio na loucura. Gandhi cria na loucura. É a mesma loucura que Gandhi cria, eu creio. É possível viver em harmonia com amor, paz e igualdade na diversidade. É possível. Desde que não haja guerra de egos. Desde que haja conexão intersubjetiva entre as pessoas. Relação. Comenta aqui abaixo se quer que eu fale mais sobre isso, sobre esse tema. Sobre que chaves do castelo eu utilizo para, sei lá, guiar pensamentos filosóficos ou não, ou fazer argumentos a favor ou contra, enfim, qualquer coisa. Pode fazer qualquer pergunta aqui abaixo. Inclusive xingar se quiser. Pode xingar. Se estiver com raiva, pode xingar também. E ficamos por aqui. Estreia num livro qualquer foi sobre argumentos. É isso aqui. Tem argumento para tudo. Aqui é um cardápio de argumento. E aqui abaixo uma tuia de livro para você escolher. Então escolha, aproveite mesmo, porque tem uma tuia de livro. É livro até umas horas. Bota som. Bota Zé dos Preá, som aí, som alto, isso. Isso aí. E aqui do lado estão dicas de vídeos, se você quiser ver. De vídeos bem legais.